Hoy quiero comenzar contándoles un cuento. Había una vez una pequeña isla dominada por un anciano dictador. Era una isla muy pobre. A lo largo de los años, el dictador había acabado con las fábricas, con las cosechas, con la actividad económica más importante. Nadie confiaba en él. Nadie le quería prestar dinero y su pueblo padecía cada vez de más necesidades. La falta de progreso y de oportunidades abrumaba a la gente. Cerca de esta pequeña isla existía un país muy rico y poderoso. El viejo dictador, que era muy astuto, invitó a su presidente y le hizo una propuesta. Si le daba un poco de sus riquezas, le enseñaría a conservar el poder para siempre. Al presidente le gustó el trato y comenzó a mandar a la isla muy generosas ayudas. A cambio, el dictador le enviaba consejeros. Pero esos consejeros poco a poco fueron tomando las riendas del país más grande. Los asesores extranjeros se convirtieron en jefes. En vez de dar consejos, daban órdenes. Y así fue como aquel astuto tirano no solo se aprovechó de la riqueza de su vecino, sino que logró controlar sus destinos. Y aquel país poderoso también se fue empobreciendo, como la isla. Fin del cuento. ¿Les resulta conocido este cuento? Probablemente sí. Esta es la historia de Cuba y de Venezuela. La historia de una isla en bancarrota, de 11 millones de habitantes, que ha logrado hacerse con el control de una potencia petrolera como Venezuela. Miren. El Mar Caribe aloja una de las grandes paradojas de América Latina. Muchos se preguntan cómo la pobre Cuba ha logrado tener tanto poder en la rica Venezuela. La presencia de Cuba en Venezuela... Margarita López Maya, una destacada historiadora venezolana que simpatizó con el chavismo en sus primeros años, responde a este interrogante. Yo creo que Chávez siempre admiró a Fidel y al proyecto socialista cubano, pero en sus primeros años él pertenecía a una coalición de fuerzas que no lo dejaban manifestar exactamente sus propuestas políticas o su ideario político. Pero es en el momento en que se produce la confrontación política y que él logra vencer, primero el golpe de Estado y después el paro petrolero, que él se afianza en el poder. Bueno, a nombre del pueblo bolivariano... A partir de allí, ambos países suscriben convenios de cooperación que obligan a Venezuela a enviar a la isla más de 100.000 barriles de petróleo en condiciones favorables, a otorgarle créditos blandos para reactivar proyectos como el de la refinería de Cienfuegos, a hacer inversiones directas y dar subsidios encubiertos y millonarios contratos comerciales como intermediario de diversas importaciones a través de empresas conjuntas creadas en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas. Nós temos acordo importante de investimento para a recuperação do Porto de Mariel. É investimento prioritário em Cuba e, além do que, nós temos interesse em fazer novos investimentos em Cuba e contribuir para recuperar a rede hoteleira de Cuba, as rodovias de Cuba, ou seja, nós estamos discutindo, o ministro da Indústria e Comércio já está em Havana e nós pretendemos consolidar esses acordos com Cuba porque nós queremos ser solidários a Cuba e ajudar Cuba a se desenvolver. A gente queria saber o seguinte, quanto será que o Brasil já emprestou para vários países através do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico? Aí o Benê Corrêa, que é o nosso editor aqui, entrou no site lá do BNDES e falou para mim, não dá para saber. Eu falei, como não dá para saber? Não dá para saber. E aí a gente foi olhar no site, realmente não dá para saber. Tem umas explicações, deve ser para seres extraterrestres, não cidadãos comuns como nós. E a gente não sabia qual era o valor emprestado, e nem para onde isso era emprestado. Sabemos, por exemplo, que foi emprestado para Angola, sabemos que foi emprestado para Cuba, sabemos que foi emprestado para Venezuela, sabemos que foi emprestado para o Equador, mas isso porque a imprensa publica. Né? Tem uma hidrelétrica no Equador que tem na Bolívia também e por aí afora. Agora a gente não fica sabendo.
Aí nós precisamos pedir socorro para alguém para saber se isso é legal ou ilegal. Para isso, nós temos aqui hoje, gentilmente, a professora Maria Estela Bastos, que é professora da Universidade de São Paulo. Professora, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada a você. Maria Estela, como é que faz isso? Eu, como cidadão, não tenho o direito de saber quanto é que o BNDES emprestou para A, para B ou para C? Claro, não tem só direito, mas como tem obrigação, porque a gente tem que cuidar para onde o dinheiro que a gente suadamente ganha vai. E é um absurdo como se cristalizou nos últimos anos essa conduta do governo de fazer empréstimos internacionais sem que eles passem pelo Congresso Nacional, o que é inconstitucional. Ele não pode fazer empréstimo internacional? Não, ele não pode emprestar, né? Quando ele pede, ele também tem que pedir autorização. Sim, mas os acordos internacionais, esses sobre os quais você se referia, de empréstimo do Brasil para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina, esses empréstimos, eles são escritos num acordo internacional assinado pelos 2 ou 2 presidentes. Uma vez assinados pelos presidentes, eles têm que passar pelos parlamentos, pelos congressos, no nosso caso o Congresso Nacional é bicameral, para obter a aprovação do Congresso Nacional. É um momento no qual o povo, nós, dizemos se nós queremos emprestar ou não queremos emprestar. Então, esses empréstimos são ilegais? São inconstitucionais. Inconstitucionais. Eles não têm eficácia jurídica, na verdade. Então, emprestar para Cuba de forma secreta é inconstitucional e significa que esse acordo feito entre os 2 presidentes, entre a nossa e o outro, ele é nulo perante o direito Quer dizer brasileiro. que, então, quando é feito um contrato desse também, ele é secreto? Ele não pode ser secreto jamais, justamente porque ele tem que passar pelo Congresso Nacional bicameral. Obter a aprovação do Congresso, ocasião na qual o Congresso pode não aprovar, porque ele fala em nosso nome, ele pode dizer, não, eu não quero que dinheiro do brasileiro, dinheiro do governo, vá para financiar essa obra estrangeira, até mesmo porque esse dinheiro deve ser investido aqui. Então, o Congresso tem o poder de dizer não. Só depois que ele diz sim, é que volta para a mesa do presidente, volta para a mesa da nossa presidente, e ela, então, confirma aquele ato que ela assinou lá tempos atrás. Se não acontecer esse ritual, né, o acordo é inconstitucional.